Essa história que eu vou contar pra vocês, eu queria pedir só uma coisa pra vocês: não tirem conclusão nenhuma antes do último vídeo, porque o final dessa história é de arrepiar os cabelinhos do olho. Aqui, ó, de tão bagulho doido. Não tirem. Tudo começou quando ela tinha 15 anos. Ela era uma menina que descobriu que estava grávida. Enquanto muitos adolescentes estavam ali pensando em festa, escola, amigos, ela estava aprendendo a ser mãe. Ela tentou fazer aquele relacionamento dar certo, ficou com o pai da filha dela durante alguns anos, mas chegou um momento em que ela percebeu que só ela estava amadurecendo. Mulher amadurece mais rápido mesmo, né? Mais rápido que o homem. E aí ela queria construir a família dela e ele não queria assumir nada de responsabilidade. Não queria trabalhar, não queria pagar as contas, vivia às custas dos pais, enfim. Ela conseguiu um emprego e foi nesse emprego que ela conheceu um homem bem mais velho que ela. Sempre existe um homem mais velho dentro de uma história, né? Ele era experiente, educado, sabia exatamente como falar, o que falar, dizia que ela não precisava mais enfrentar a vida sozinha, que ele queria cuidar dela, que queria cuidar da filha dela também. Pela primeira vez, durante muito tempo, ela acreditou que a vida estava dando uma segunda chance para ela. Só que assim, gente, vamos lá, o cara é mais velho. Ela tem 15 anos. Por que essa mulher viveu nada nos 15 anos? Ela era uma criança cuidando de outro. Ela fazia planos, imaginava que finalmente tinha encontrado alguém que seria seu porto seguro, só que as promessas começaram a desaparecer. Depois vieram as traições, até que um dia ela descobriu que enquanto ele dizia que estava trabalhando, olha a outra aí, ele tinha viajado com a amante. Tinha viajado com outra mulher naquele momento. Ela não gritou, ela não fez escândalo, ligou pro pai dela, pegou todas as coisas dela, chamou um caminhão de mudança e foi embora, porque eles moravam de aluguel. Foi embora e voltou pra casa dela, que ela nunca deveria ter saído pra morar com outro cara, acreditando em conto de fadas, mas a idade dela não permite julgamentos. Ela achava que aquele tinha sido o maior sofrimento da vida dela. E aí ela só não fazia ideia que conheceria um homem que transformaria a vida dela em um verdadeiro pesadelo. Mas passaram-se 2 anos separada desse cara que ela foi embora. Ela conheceu outro homem. No começo parecia um relacionamento como qualquer outro. Os dois fizeram planos, montaram um pequeno negócio. Ela acreditava que finalmente tinha encontrado estabilidade. Depois de acho que 4 ou 5 anos de relacionamento, ela engravidou. Só que quase ao mesmo tempo do negócio desmoronar, ela engravidou. Então vieram dívidas, vieram empréstimos, e foi nesse momento que ela conheceu o lado dele que ela nunca tinha visto. Ele começou a beber, ele começou a se drogar, chegava em casa agressivo, acordava ela no meio da noite batendo no pé dela e dizia pra ela: levanta, vai trabalhar, porque eu não vou. Se você não for trabalhar, essa dívida nunca vai acabar. E lembrando que essa dívida era no nome de um parente dela e que, se não pagasse, colocaria toda a vida da família inteira em risco e, além disso, toda a família saberia tudo que ela estava vivendo naquele momento com ele. Então, ela se rendia às chantagens dele e ia lá, acordava e ia trabalhar, enquanto ele ficava em casa. E o pior, ninguém sabia. A família acreditava que ela estava vivendo uma vida normal, mas quando a porta da casa fechava, começava o inferno, que ela escondia de todo mundo. Até que um dia, durante uma das agressões, ele disse uma frase que ela nunca conseguiu esquecer. Ele disse pra ela: eu bato na sua cabeça porque assim ninguém vê as marcas. Parece que numa briga, numa discussão, ela falou: até o dia que a minha família me vê toda roxa. E aí ele foi e falou: você quer saber por que eu bato na tua cabeça? É exatamente por isso, pra não deixar marcas. E aí, gente, naquele momento, ela entendeu que estava vivendo com um homem extremamente violento. Gente, desculpa, é porque isso me causa gatilhos. Mas sair daquela relação não seria tão simples quanto parece, porque ela ainda levaria muitos anos pra conseguir ir embora. Gente, os 3 episódios do Chart, eu já contei em 2 porque eu não consigo parar de gravar esse vídeo. Ela não foi embora, gente, porque tinha uma dívida que envolvia todo um contexto familiar. Enfim, que se ela fosse embora, ele não pagaria essa dívida. E aí causaria separação na família, briga, enfim. Ia causar um babado forte. Então ela se sentiu responsável por aquilo até acabar aquela dívida, entendeu? Porque o empréstimo só foi cedido porque ela fazia parte da família, entenderam? Então concluindo. Mas Michelle, ela podia ir embora. Podia e foda-se a família. Mas a resposta é simples. Ela não foi porque não amava ele. Ela não ficou porque tinha medo dele. Medo, ela tinha de deixar as dívidas nas costas das pessoas da família dela, entendeu? Medo de criar o filho sozinha, medo de decepcionar todo mundo. E principalmente porque ela acreditava que se tivesse um pouco mais de paciência, as coisas iam melhorar. Mas não melhoravam. Ninguém da família dela sabia o que ela estava vivendo. Ela aprendeu a sorrir quando estava na frente das pessoas e chorava quando ficava sozinha, quando ia no banheiro, quando tomava banho. E mesmo grávida, ela fazia de tudo para colocar a comida dentro de casa. Trabalhava sem parar,
vendia o que podia, lutava para construir um lugar onde os filhos pudessem viver com dignidade, porque parece que nessa época ela morava de favor, né, em uma casa emprestada, cedida. Na verdade, quem deveria protegê-la era justamente quem mais fazia ela sofrer, né? E os anos foram passando e ela foi sobrevivendo a tudo isso, até que depois de muito tempo, a dívida finalmente acabou e junto com ela acabou a última desculpa que ela tinha de continuar naquele casamento infeliz. Ela respirou fundo, pediu a separação e naquele dia ela teve a certeza de uma coisa: nunca mais eu vou aceitar viver um relacionamento assim. Ela acreditava que finalmente estava livre, mas a vida ainda tinha uma última lição para ensinar, porque às vezes a pior violência não deixa marcas no corpo. É exatamente aí que essa história muda completamente. E amanhã eu continuo ela para vocês, porque tá muito grande, senão o Instagram não, distribui. E se tu leu até aqui, me segue para ouvir a segunda parte dessa história. Curte, compartilha, porque esse vídeo é um tapa na cara de tanta gente. Vocês não fazem ideia do final dessa história. Vocês não têm ideia do final dessa história.